Estamos começando mais uma escola dominical. Muito bom dia para você. Não, né, fazendo aquela introdução de sempre, não deixe de dar o seu joinha para nós aí e assinar o nosso canal, o canal da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Castelo. Nós teremos nossa lição hoje, e é muito importante, né? A nossa lição sobre desigrejado. E a nossa lição hoje vai tratar sobre um assunto que é assim base, né, dentro de uma igreja também. É algo assim, entre as bases está a sua liderança. Então hoje nós vamos falar sobre a igreja e a sua liderança. Então fique com a gente, nós vamos nesse momento, né, estarmos compartilhando com você, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui a nossa lição, a igreja e sua liderança, do qual você está conosco aqui para nós justamente aprendermos um pouco mais sobre este assunto, né? Que muitas vezes, se você parar para pensar, é algo em algumas, vamos dizer, algumas igrejas, né, há sérios problemas quanto isso. Então, como você sabe, a questão de liderança, ela sempre foi uma coisa explorada todo o tempo, né? Mas, no decorrer da história, há um desejo do ser humano de liderar, ou de estar à frente, de controlar, alguma coisa assim. E aí nós temos justamente isso. Então, assim, hoje a gente percebe que o conceito de liderança, ela ultrapassou em grande, criou muitas confusões. E aí, o que acontece hoje é, como diz aqui na nossa introdução, muitas igrejas querem adotar modelos empresariais na igreja. Então, a igreja, ela não é uma empresa, ela não funciona com lucro, ela não trabalha com demissão por justa causa, né? não trabalha nesse propósito. Né? Então, e outro fato, como a nossa lição está, a nossa introdução, que há membros na igreja que se apresentam até como bons líderes, mas para si mesmos, e portanto não veem a necessidade de serem guiados. Então, você tem essas duas questões, né, muito sérias, que a gente pode perceber aqui nesses dois pontos que nós vamos ver. Então, vamos começar pelo primeiro ponto, que é o ponto que fala de desfazer a confusão. Então, é bom lembrar que toda a liderança ela foi instituída por Deus. Então, após Deus criou o mundo, fez a sua criação, a gente pode observar que Deus abençoou o homem e a mulher e a eles deu domínio sobre a criação. Então, a criação teve o domínio do homem e da mulher. Vamos lembrar disso, tá? O casal, né? Então, o que a gente tem? A gente tem que a certeza dos crentes deve repousar no fato, eu vou marcar aqui para você, que o fato de o próprio Deus ter instituído a liderança sobre a congregação, com o propósito santo de fazer com que sua igreja, espalhada por todo o mundo, seja edificada, aperfeiçoada e permaneça em ordem. Então, o objetivo da liderança é justamente isso, né? Edificar, aperfeiçoar e ter uma certa ordem dessa liderança. Tá? Então, nós encontramos, tanto no Novo quanto no Antigo, né, de vários líderes, como Deus cuidou do seu povo. Você tem os patriarcas, Moisés, Josué,
né? Você tem Neemias, os 12 apóstolos, presbíteros, diáconos que estão aí nos textos transcritos. Então, você sabe que nós temos uma natureza pecaminosa, e essa natureza nos torna, muitas vezes, revela a nossa insensatez, quando nós também nos afastamos dos propósitos santos do Senhor para conosco. Então, para desfazer essa confusão, nós devemos ser guiados pela palavra de Deus. Então, ali está a revelação da sua vontade. Então, ela é a nossa regra de fé e prática. E necessitamos das Escrituras para entender e praticar o que Deus quer dos líderes e do relacionamento também entre liderados e líderes, né? Então, isso é muito importante. Então, para começar, o segundo ponto vai falar sobre Hebreus 13:7. Ele usa o texto de Hebreus 13:7, que eu vou ler aqui para você, o que Hebreus 13:7 diz a respeito justamente sobre o ponto, né, líderes não proprietários. Então, a gente vê aqui Hebreus 13:17. Vamos lá. Se tiver sua Bíblia aí, você pode ler também, né? Final do livro de Hebreus. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós. Então, a ordenança estabelecida aqui é uma base graciosa, a qual, de princípios da postura bíblica da liderança em relação aos membros da igreja. Então, a primeira coisa é obedecer aos nossos guias e serem submissos a ele. E aí você vê, porque eles velam pelas vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, né? Então, Deus estabeleceu líderes para cuidar atentamente do seu povo, como um sentinela que está sempre alerta, consciente do perigo de algo ameaçador. Então, essa é a palavra de velar, não? Ou velam, como está no texto aí. Então, entendemos a partir do significado, então, que é sentinela, né, que está, e esse é o significado da palavra que vela aqui no texto que nós estamos lendo. Então, a partir desse significado, podemos ver que, vou marcar aqui para nós, desse significado, entendemos que os líderes não são proprietários dos membros, mas guias zelosos e atentos supervisionando a igreja e velando por ela. É muito difícil, hoje em dia, justamente essa supervisão, porque os crentes, muitas vezes, eles recorrem a outras pessoas, não muitas vezes aos seus líderes. E quando o líder quer ter esse acesso, né, há uma certa barreira para isso. Então, eles precisam entender que, claro, que pode ser alguma dificuldade do líder, ou há uma predisposição, a indisposição, na verdade, uma insatisfação, né? Eu não gosto, não tô. Mas a gente tem que entender que esse é o papel, é o seu papel de líder, estar atento, supervisionar e velar pela vida daquelas pessoas que Deus colocou em suas mãos. Independente que elas gostem ou não gostem, mas do seu modo você tem que, de alguma maneira, buscar e ajudar, não é? Claro, se não quiser é outra coisa. Não, se é que você não intrometesse, né? Vou dizer o termo aqui, deixa a minha vida, então, tudo bem. Aí você não tem você não é proprietário, como diz o texto. Então, é uma tarefa abençoadora,
e ao mesmo tempo é uma tarefa desafiadora. Pois lembre-se, a você que é líder, que você vai prestar conta dessas almas. Então, se você procurou, se você tem buscado e não está se correspondendo, essa sua parte você está fazendo, tá? Em Ezequiel 3, eu vou abrir aqui, Ezequiel 3, 16 a 21, nós vamos ler aqui, lá no Antigo Testamento. Então, Ezequiel, capítulo 3, do 16 ao 21. Fala sobre o Atalaia, tá? Então, fala sobre o Atalaia. Então, o texto diz assim, 3, né? 16 a 21. Fim dos 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá, a sua iniquidade, mas o seu sangue na tua mão requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste do seu pecado, morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. A mão do Senhor veio sobre mim. Ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Né? Aí era até o 21. Eu li até o 23. Então, você vê que esse texto ele traz uma perspectiva bem tensa, né? Pois essa liderança quisera dos membros da igreja. Então, aqui Deus estabeleceu o profeta Ezequiel como atalaia sobre o povo para transmitir ao povo a palavra de Deus, exortando a eles se converterem do mau caminho e não pecar contra Deus. Então, nesse ponto, o profeta foi colocado na posição de zelo pela palavra de Deus, pois ele deveria estar atento e transmitir tudo que o Senhor dissesse para ele, tudo que o Senhor, ao mesmo tempo, zelar pelo povo. Então, a ação do atalaia, ele também visa a preservação da sua própria alma, porque Deus iria pagar, né, cobraria pelo sangue e pela vida daquele. Né? Então, a vida dele também dependia do cuidado que ele estava tendo pela vida do seu povo. Então, quando a gente, comparando aqui desse modo, quando os líderes, quando a liderança ou quando os membros da igreja se submetem aos seus líderes, então esse se torna um relacionamento alegre e gracioso, né? Na verdade. É muito importante o conselho de nossos líderes, segundo a palavra de Deus, é importante e serve para capacitar-nos a agir com discernimento e sabedoria. E que tem 2 textos, que Provérbios 15, eu vou ler aqui, 15 e 22.
Provérbios, capítulo 15, versículo 22. Vejamos o que diz, eu vou ler esse texto aqui. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Então, a gente vê aí, né, o quanto que é importante você ouvir conselhos. As pessoas têm grande dificuldade, porque normalmente a gente procura algo que seja assim, mais uma resposta que me agrade do que a gente vai buscar a resposta daquilo que a gente quer ouvir. Tá? Então, então, aqui ele diz que a respeito disso, que é muito importante. Então, esse relacionamento entre a igreja e a liderança deve ter a glória de Deus como objetivo. Então, a gente precisa entender isso aqui, que é um papel importante. Então, aqui não há esperança, preferências pessoais, né? Não deve ter autoritarismo, total negação, não se deve ignorar a necessidade que a igreja tem de liderança, de sua autoridade outorgada por Deus. Então, essas são coisas que, se não tiverem, vão causar grandes conturbações na comunidade. É preciso entender que, por causa da natureza caída, muitos líderes, muitas vezes, eles têm a tendência de colocar um peso sobre seus ombros, de seus irmãos, que nem mesmo a palavra de Deus coloca. Né? Então, outras vezes, eles são inclinados a não confrontar os pecados de alguns por diversas infundadas desculpas. O pecado tem que ser confrontado. Então, essas são duas coisas que a gente tem. Alguns assumem colocar peso sobre ele e outros acabam não confrontando pecados que existem por causa de diversas situações, e isso é um problema dentro da igreja, qualquer igreja que eu estou falando. Então, dessas devemos sempre recorrer ao que Deus diz, a palavra de Deus, lembrando que deve haver um sincero arrependimento. E eu quero lembrar a palavra do apóstolo Paulo aos Gálatas 5, 7 a 8. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Palavra de Deus, tá? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Então, no livro A Vida na Casa do Pai, da nossa editora, da editora Cultura Cristã, a motivação da submissão, de acordo com Paulo, não é uma questão de sentimentos pessoais em relação aos líderes, mas o desejo de obedecer a Deus, ao amá-los e a percepção da posição deles perante o Senhor. É muito importante que você entenda que aquela pessoa que está lá não é uma pessoa que eu vou amar, não é questão pessoal. Muitas vezes, por questões pessoais, as pessoas acabam desejando, né? Fulano me agrada mais, fulano eu gosto mais de fulano, etc. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, os líderes devem estar conscientes de sua vocação diante de Deus. Então, isso é muito importante, que você, que é líder, você tenha consciência. Você foi alguém chamado por Deus, você está ali naquela posição. É uma posição boa? Muitas vezes muitas vezes não. Muitas vezes é criticado, muitas vezes não é aceito, muitas vezes as pessoas não querem falar. Mas é a sua posição que Deus colocou. Você está fazendo segundo a palavra de Deus, saiba que Deus vai honrar por causa disso, né? Então, você deve lembrar que você vela pela alma. Lembre-se que você, líder, você não é o proprietário desta alma. Você não é o proprietário da igreja. Você não deve carregar sobre os seus ombros. Você não deve omitir sobre a questão do pecado daqueles a quem você está sendo guiado por você. Porque Deus, se ele cair, como diz o texto de Ezequiel,
Deus cobrará de ti, tá bom? Vamos ao ponto 2. Ponto 2. Ponto 3, melhor dizendo, né? Nós estávamos no ponto 2, vamos ao ponto 3. O ponto 3, aqui, é aquele ponto que nós temos que fala sobre liderados, humildes, não rebeldes, orgulhosos. Então, vamos lá. Não sei se você lembra o texto básico que nós lemos, qual é a postura bíblica dos membros da igreja, né? Então, você lembra do texto básico? Então, vamos lá. Vamos observá-lo mais uma vez, considerando a intensidade, o modo, a razão e o propósito pelo qual a igreja é chamada a submeter-se aos seus líderes. Está lá em Hebreus, né? Ele diz assim: devemos obedecer com intensidade aos nossos líderes. A gente leu esse texto de Hebreus 13:17. Essa ordem, ela diz assim, que é seguida de uma explicação sobre o modo como isso precisa acontecer, sendo submissos. Então, vou gravar aqui para você, tá? Então, a ideia é, quando acatamos tal ordem, que eles velam por a nossa alma, e a gente entendeu que a palavra velar, que Deus inspirou para ler, para ser usada aqui, significa alguém que está vigilante, né? Então, a pessoa está vigilante por sua alma. Então, quanto os membros são alcançados por uma supervisão atenta, cuidadosa, vinda dos pastores, que com amor zelam pela alma de suas ovelhas. Então, o algo supremo desse relacionamento é a glória de Deus, e além disso a igreja experimenta um pastoreio edificante, conforme está em alguns textos aí da Escritura. A gente pode até ver aqui Provérbios 5, vamos ver, eu vou ler aqui, 5:22 como exemplo, tá? Que diz assim, né? Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Então, você vê aqui que é necessário, porque o texto nos chama atenção por causa do perverso. Ele não vai querer ouvir, não vai querer atentar, né? Temos que tomar muito cuidado com isso. Ainda em Provérbios, capítulo 20, 18, o texto nos chama atenção para algo assim, olha, deixa eu ler aqui para você. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito, fazem a guerra com prudência. Então, quando você tem conselho, o perverso ele não quer ouvir conselho, ele age da sua maneira, ele procede antecipadamente do seu modo, né? E o líder fica muitas vezes por último, ou ele não trata, né? E todo mundo às vezes fica sabendo, menos a sua liderança. Então, precisa ter muito cuidado com isso. Então, eu vou ler aqui um texto que está aqui em Tito 1:9, aqui no Novo Testamento, carta de Paulo a Tito. Vamos lá. Tito 1, verso 9, diz assim: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Então, se apegue à palavra, você que é líder, né? E você também que é liderado, para ver se o seu líder está cumprindo conforme a Escritura. Então, essa obediência à liderança torna seu trabalho alegre e gracioso. Né? Então, o autor desse livro, A Casa do Pai, ele diz aqui que ele diz o seguinte: frequentemente falhamos em perceber quando os nossos inimigos se aproximam, mas nossos líderes, que são mais bem equipados do que nós, podem nos ajudar a reconhecer essa presença e lutar contra eles de modo mais eficaz.
Esses inimigos incluem os falsos ensinamentos, as escolhas ruins e os relacionamentos desfeitos. Então, você tem que tomar muito claro, porque a palavra de Deus, já ouvimos falar, né, que há muitos exemplos de falha no relacionamento entre líderes e igreja. De fato, né? Então, quando essas crises acontecem, claro que são cometidas pelos dois lados, né? Muitas vezes um líder autoritário e um liderado que se torna rebelde. Então, o líder não pode ser alguém autoritário, não pode ser alguém que dita, né? Mas que esteja disposto a ouvir. E o liderado tem que ser alguém que esteja disposto a ouvir também. Disposto a obedecer, né? A tentar, a querer sair. Então, como nós vimos, esse texto básico, ele coloca tanto o liderado como os membros dos seus devidos lugares. Né? Então, isso é muito importante. Uma pergunta, como saber se os líderes estão sendo fiéis? Devemos seguir estritamente. Aqui ele usa uma frase do livro Vida na Casa do Pai. Infelizmente, em nosso estado pecaminoso, nossas emoções frequentemente nos levam para longe da obediência, em vez de levar-nos à direção a ela. Então, a fidelidade ao seu líder, bom lembrar disso, ela fica limitada à palavra de Deus. Se seu líder segue a palavra de Deus, então vocês caminham bem. Mas quando ele se desvia, é seu dever, como liderado, também confrontá-lo na palavra de Deus. Né? Mas esse confronto deve ser com amor, guiado pela palavra, sem amargura e sem facção. Né? Não é eu vou procurar fulano que também foi magoado pelo meu líder, não é verdade? Aí vamos lá falar com ele, aí vem aquelas palavras amarguradas, né? De ira, de revolta. Como a gente sabe, a pessoa acaba saindo da igreja, aí ela vai para outra igreja, elas vão para outra igreja e encontram um líder, e aí acontece o mesmo problema e fica nessa, vai de uma, de outra, de uma e outra. Né? Então, a igreja, a palavra de Deus é a vontade de Deus. Então, ela é a medida fiel que mostra como a igreja deve seguir. Então a palavra de Deus, ela apresenta os propósitos de Deus. Então, foi Deus que revelou que instituiu uma liderança e que revelou a maneira em que seu povo deve ser conduzido. Aí, né? Então, é muito interessante, muito importante que a igreja esteja submissa, à palavra de Deus. Então, ela mostra aqui, como diz esse pedaço, que a igreja demonstra amor sem obedecer aos seus líderes e deixando-se guiar por eles. Lembre-se, esse líder tem que estar de acordo com a palavra de Deus também. Esse líder tem que ouvir o irmão, se você estiver líder errado, baseado na palavra de Deus, você deve ouvir o seu liderado. É muito importante, porque isso faz parte de um pastoreado mútuo. Né? Você pastoreia e ele é pastoreado também. A gente precisa entender que isso é necessário para mim e a sua vida. Então, como ele coloca aqui, ó, da mesma forma, líderes submissos à palavra de Deus demonstram amor ao Senhor. E aí é a questão de vigilante, né? Não, pastor, história na minha vida, não, eu estou percebendo que você pode estar indo por um caminho que não vai ser bom. Né? E, infelizmente, muita gente, às vezes, deixa igrejas porque
o líder diz uma coisa que ela não queria ouvir e é a sua insatisfação. E aí fica andando em todo canto e não há, assim, arrependimento, né? De voltar ao seu líder e dizer assim, o senhor estava certo, a sua liderança, você era meu líder, estava certo, eu errei, mas fica se fazendo muitas vezes de vítima e fazendo todo o drama como criança, com a imaturidade espiritual evidente. Então, a gente tem aqui na nossa conclusão que nós precisamos conhecer a palavra de Deus e segui-la em todos os momentos, pois ela é a nossa regra de fé e prática. Então, e esse ponto aqui, né, devemos utilizá-la para compreender se devemos ou não caminhar com nossos líderes em alguma questão. Então, essa é uma coisa muito séria. Você que é líder, lembre-se que você está ali, mas você deve observar a palavra de Deus e ser guiada por ela. Proceder do modo que ela te ordena, do que ela faz, né? Então, você tem aí. Então, como ele diz aqui, a consciência purificada pela palavra tornará nossas atitudes justas e valiosas diante do Senhor. Então, quando eu tenho atitudes purificadas pela palavra, pode ter certeza que nós teremos diante do Senhor atitudes justas e valiosas, né? E temos aí. Então, o Espírito Santo age no coração do crente, ele transforma essas motivações. Então, terminando aqui, citação do Pai, do livro Vida na Casa do Pai, mediante a graça de Deus, podemos ser vencedores em relação aos nossos relacionamentos com os líderes da igreja e podemos ajudá-la a vencer a corrida para a qual eles foram chamados. Então, existe essa parte, né, quando o liderado te ouve, aceita, e quando você também ouve do seu liderado a sua deficiência, também aceita. Liderado insatisfeito, procure seu líder, não procure outro liderado, ou faça, né? Você que é líder, veja nas suas atitudes o que é que tem sido difícil para as pessoas chegarem a você, na verdade. Se você é sincero e fala a verdade, em amor, tudo bem. Tem gente que não vai querer, mas que Deus te dê sabedoria para isso, né? Então a gente sabe que, primeiro, há um modo sim de liderar. Esse modo foi liderado por Deus e registrado, e ele fez registrar para mostrar a nós. Use sempre a palavra de Deus para liderar e procure aprender de você que é liderado a submeter as nossas lideranças, né? Você que é líder tem seguido a Bíblia para essa tarefa, seguindo a Bíblia para estar se habilitando para seguir essa tarefa abençoada, né, que a gente tem aí, na verdade, a respeito dessa questão. Então, que você possa entender esse ponto muito importante para a sua vida. Então, você que é liderado, se submete a Deus, à palavra de Deus e ao seu líder, para que a glória de Deus seja manifesta em sua vida. Então, essa é uma pergunta, na verdade, né? Então, você vê que existe uma pergunta ao liderado, na aplicação, e existe uma pergunta ao líder. Essa pergunta é para mim, que é líder, e para você, que é liderado. Possamos pensar em como temos feito a nossa vida. Então, a gente termina aqui nesse momento, esse momento de reflexão da palavra de Deus, esse momento em que a gente repensa o nosso papel de líder e repensa também o nosso papel de liderado. É muito importante porque a igreja cresce quando uma liderança se submete à palavra de Deus e quando os seus liderados também submetem à palavra de Deus. E essa submissão
da liderança e do liderado faz com que possam ouvir um ou outro, aceitar, porque sabe que estão sendo guiados pela palavra de Deus. Deus possa te abençoar, te dar, a você que é líder que estiver ouvindo, e a você que é liderado, te dar sabedoria, não é? E não há melhor conselheiro do que a palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, por esta graça, misericórdia e bondade do Senhor que o Senhor nos concede. Abençoa teus servos e tuas servas, todo aquele que ouvir esta lição no dia de hoje, né? E quando ouvir essa lição, que Deus possa abençoá-los, que o Senhor os guarde e os abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós ficamos por aqui e esperamos você até a próxima semana, se Deus assim permitir. Até a próxima. O Senhor te guarde.